Antes de entrar em começar a falar de válvulas, deixa eu falar um pouquinho da Bermari, tá? Bermari é uma fábrica, é uma multinacional com 14 subsidiárias espalhadas aí pelo mundo. Ela atende hoje cerca de 130 países, né? Tem uma fábrica lá em Israel, no Kibbutz Hebron, uma fábrica que faz as válvulas metálicas. E no Kibbutz Kabri é a fábrica de válvulas injetadas, é nylon reforçado com fibra de vidro. Tá? Então são duas unidades lá em Israel e mais uma unidade, a única fábrica da Bermari fora de Israel é essa aqui do Brasil, de Guarulhos, que a Bermari comprou aí há cerca de 10 anos. Aqui a gente faz válvulas de até 8 polegadas. Tá? Agora as válvulas vão muito além disso. Tá? Isso aqui é uma válvula de 28 polegadas, elas vão até 48 polegadas. E qual é a aplicação disso? Vamos ver aí só um exemplo de aplicação. E todos esses produtos tenham sido mesmo feitos em Israel ou feitos aqui no Brasil, eles vão para a nossa unidade de Leme, e lá em Leme é que as válvulas são montadas, de acordo com a aplicação de cada uma. Bom, a gente vai falar um pouco aqui de válvulas hidráulicas e aplicações em instalações prediais, principalmente aquelas em edificações mais altas. Tá? Vamos falar aqui de produtos e soluções. O objetivo da apresentação é uma introdução para facilitar o entendimento de algumas aplicações que o Bruno vai citar durante a apresentação dele. Então, falando de válvula, no mercado vocês encontram três tipos de válvulas. Podem ser válvulas de ação direta, nós trabalhamos com válvula até 2 polegadas da Calef, é um parceiro, nós distribuímos válvulas da Calef no Brasil, de 3/8 até 2 polegadas. A válvula pilotada é uma válvula controladora, tá? E a válvula proporcional também é uma válvula. Essa aqui é uma válvula proporcional, vou explicar o que faz cada uma. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe de cada válvula, mas se vocês tiverem interesse em conhecer, aprofundar mais no assunto, conhecer um pouco melhor o produto, a gente pode combinar e fazer isso visitando cada um de vocês. Aqui fica aí, para falar só dos tipos de válvula aqui, mostrar como funciona cada uma, a gente levaria aqui 2, 3 horas. Então não dá para fazer isso hoje, mas podemos fazer, se houver interesse de vocês, podemos marcar, atender cada um de vocês e mostrar tudo isso depois. Então aqui nós temos 3 grupos de válvulas, de ação direta, válvulas pilotadas e válvulas proporcionais. Essas são Bermari, tá? É a Calef que a Bermari distribui. Essa aqui é uma válvula da série 400, uma válvula modelo 420, e aqui uma válvula proporcional. E como é que onde se aplica cada uma? Qual é a função? Como é que cada uma se comporta? Vamos falar um pouco da válvula de ação direta primeiro. A válvula de ação direta tem esse nome porque a pressão de saída dela, desse lado de cá. A válvula, quando tem um manômetro só, ela sempre indica a pressão de saída. Tá? Se tiver 2, entrada e saída. Se tiver um só, sempre saída. Então esse lado de cá é a saída. Então o fluxo é dali para cá. E o manômetro que está indicando aqui que esse lado é o da saída. E essa pressão aqui, ela se contrapõe diretamente à pressão da mola que está aqui dentro. Então a pressão de saída é proporcional à tensão da mola. Quanto mais eu aperto a mola, maior tem que ser a pressão aqui para garantir a condição de equilíbrio. Toda a válvula, enquanto está trabalhando, todo o tempo ela está buscando uma condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio significa dizer que a força no sentido de fechar, que a mola exerce, a força no sentido de abrir a válvula é igual à força no sentido de fechar a válvula. Quanto mais sobe a pressão aqui, mais força faz contra a mola no sentido de fechar a válvula. Tá? Aqui tem um eixo aqui dentro que puxa uma tampa que tem aqui embaixo. Se vocês quiserem olhar com detalhe essa válvula, lá embaixo tem algumas em corte, que vocês podem conhecer melhor. Então, o que batiza essa válvula como válvula de ação direta é que a pressão de saída que ela tem que controlar se contrapõe diretamente à pressão da mola. Isso é importante porque quando você aumenta a vazão com uma válvula dessa, à medida que aumenta a vazão, a válvula tem que abrir mais. Vamos dizer que eu regulei minha válvula, está regulada para 3,5 kg. Lá no manípulo aqui está indicando. Se eu abro o consumo aqui, a pressão tende a cair. Se a pressão tende a cair, essa força aqui diminui, a mola empurra o conjunto e deixa passar água. A válvula abre e deixa passar água.
Só que quanto maior for a vazão, mais aberta está a válvula e menor a força que a mola está fazendo. Então, quanto menor a força que a mola faz, menor a pressão de saída. Importante entender isso para entender que essa válvula, como em qualquer válvula de ação direta, ela tem pressão de saída igual à pressão ajustada, menos a perda de carga que varia com a vazão. Ou seja, a pressão ajustada é a pressão estática de saída. A dinâmica é aquela pressão que você ajustou, menos a perda que a válvula dá. Então, quanto maior for a vazão, maior tem que ser a abertura da válvula, mais distendida está a mola. Quanto mais distendida estiver a mola, menor a pressão de saída. É fácil de entender isso, né? Se quiserem ver com detalhe como isso funciona, a gente pode abordar, pode ver com detalhe, mas hoje não é o caso, não seria possível. Bom, esse modelo é ótimo para redução por pavimento, por unidade ou por sistema. Quando você vai aplicar por zona, por exemplo, pode ser aplicado, mas a zona ela acaba diminuindo em função da vazão que a válvula dá, né, comparativamente com a válvula pilotada, é baixa, e com o fato de que quanto mais pontos de consumo você alimenta, maior a variação de vazão que você tem. Tá? Se eu alimento um apartamento só, eu tenho uma variação de vazão pequena. Né? Minha vazão varia de 0 a, 3 metros cúbicos por hora, estourando. Se eu tenho 2 apartamentos, a faixa de vazão aumenta. 3 apartamentos, aumenta mais um pouco. Quanto mais você aumenta a faixa de vazão, mais você aumenta a faixa de variação de pressão. E isso você tem que fazer suas contas para saber se vai te trazer algum incômodo ou não. Mas para baixas vazões, para alimentação por apartamento ou por pavimento, a válvula é excelente. O valor da perda de carga para a vazão de projeto deve ser somado ao valor desejado para a pressão de saída, pressão desejada na entrada da unidade. Está escrito aqui o seguinte, eu vou usar uma válvula dessa para alimentar um apartamento e eu estou usando aquecedor de passagem. Eu quero entrar no apartamento com um mínimo de 15 MCA, por exemplo. Eu não posso regular essa válvula com 15 MCA. Eu vou ter que calcular minha vazão naquele ponto, a vazão de projeto. Vou dar uma olhadinha num gráfico que o fornecedor tem que te passar. Esse gráfico mostra a perda de carga versus vazão. Então, para a minha vazão de projeto, eu tenho que saber quanto eu vou perder, e esse valor que eu vou perder com a vazão de projeto, eu tenho que somar ao valor mínimo que eu preciso. Então, se eu quero 15 MCA de mínimo no apartamento para fazer funcionar o meu aquecedor, vamos dizer, eu estou com um caso aqui, com 1,8, estou alimentando um apartamento, tá? Por ponto. Então, com uma vazão de 1,8 metro cúbico por hora, na válvula de 3/4, que é essa linha aqui, eu vou ter uma perda de 0,6 bar, ou 6 MCA. Ora, se com a vazão de projeto eu perco 6 MCA, eu não posso regular a minha válvula com 15, eu tenho que regular com 21, para garantir que mesmo no horário de pico de consumo, eu tenha pelo menos os 15 que eu preciso. Ok? Isso aqui não é da Calete ou da Bermad, tá? Todo fabricante de válvula de ação direta tem que fornecer um gráfico que mostra a perda versus vazão, porque é uma característica do produto, de qualquer produto desse tipo. Isso é válvula de ação direta. Vamos falar um pouquinho sobre válvula proporcional. Eu estou falando nessa ordem aí, porque nesse modelo de válvula aqui, proporcional, a gente tem uma valvulinha de ação direta aplicada num bypass montado no circuito de comando da válvula. Então não adianta eu mostrar primeiro essa válvula sem dizer como é que funciona uma válvula de ação direta, né? Bom, a válvula proporcional, ela entrega uma pressão de saída que é igual a uma fração constante da pressão de entrada. Então, quando se trata de uma válvula Bermad, nós fornecemos uma tabela que mostra o número pelo qual a válvula divide a pressão de entrada. Isso quer dizer o seguinte, se uma válvula divide a pressão por 3, se você chegar nela com 90 MCA, vai sair 30. Se você chegar com 60, vai sair 20. Chega com 45, vai sair 15. Então, a válvula não olha a pressão de saída, ela olha a proporção entre entrada e saída. Bom, mas para que me serve uma válvula dessa? Não controla a pressão de saída. Na verdade, essa válvula ela é usada para quebrar a pressão em prumadas de prédios muito altos. Então, eu não posso chegar em estações baixas com uma pressão muito acima da pressão que eu quero na saída. Eu preciso quebrar a pressão na entrada para diminuir a relação que eu tenho entre pressão de entrada e saída na válvula, na estação redutora.
Então, olha, ela mantém constante, então, a proporção entre as pressões de entrada e de saída. Ela sofre influência da variação de demanda e também das variações normais da pressão dinâmica de montante. A pressão da prumada ela não é constante, ela varia e é normal que varie. A pressão dinâmica é a pressão estática menos a perda, e a perda varia com a vazão. Então, como a vazão varia, o consumo varia, vocês têm uma pressão na prumada dinâmica que é variável. E toda essa variação é transmitida para a saída de maneira proporcional. Então, ela entrega uma pressão de saída que é variável, só que é uma fração menor, é uma fração da pressão de entrada, a fração constante. Tem passagem plena e atende vazões muito elevadas. Tá? Essa válvula normalmente é aplicada na prumada, e prumadas têm bitolas grandes. Só que bitola muito grande implica num probleminha, né? Qualquer movimento que o obturador faça, passa mais água do que precisa, que a passagem é muito grande. Daí a necessidade, então, de se colocar uma valvulinha no circuito de comando regulada com uma pressão um pouco acima da pressão aguardada, esperada para a válvula principal. Como é que funciona isso? Em condições normais, se não tiver consumo nenhum, quem mantém a pressão de saída é a pequena. Ela mantém a pressão de saída normalmente 5 MCA acima da maior pressão que é dada pela válvula proporcional. Então não tem consumo nenhum, quem mantém a pressão alta é essa válvula pequena, de ação direta. Começou a ter consumo, essa válvula aqui não sustenta a pressão. Nós vimos agora que a pressão de saída varia com a vazão. Começa a aumentar a vazão, começa a diminuir a pressão de saída. Então, quando ela começa a aumentar a vazão, a pressão de saída começa a cair. Quando perder 5 MCA, chegou na pressão de saída da válvula principal, a principal entra em operação. A gente consegue, com isso, no mínimo, fazer com que a válvula grande entre só num horário mais conveniente durante o dia, não entre no meio da noite, né, onde ela pode fazer algum ruído, pode causar algum incômodo. Então, essa é a função principal da válvula proporcional, tá? Quebrar a pressão em prédios muito elevados. Com a válvula auxiliar regulada corretamente, atende também as vazões mais baixas. Então, vazão que preocupa aqui não é nem vazão de consumo, tá? Um ponto de água aberto é uma boa vazão. Problema com vazão aqui acontece quando você tem um vazamentozinho pequeno, uma caixa acoplada vazando, uma torneira que não foi fechada, né, corretamente até o fim. Então você tem uma vazão persistente próxima de zero, e isso vira problema. Para grande, para pequena não. O conjunto atende muito bem, tanto as altas quanto as baixas vazões. Tá? Aqui tem um videozinho que mostra a consequência aí de uma vazão muito baixinha nesse tipo de uma válvula grande, né? Então, dá para ouvir? Isso é um barulhinho que alguém filmou no meio da noite e parece pouquinho, mas no meio da noite incomoda. Deixa eu ver assim. Bom, esse tipo de coisa a gente consegue evitar que aconteça colocando uma válvula então adequada para atender a baixa vazão, e a grande só entra nas altas vazões, tá bom? Bom, ainda só para complementar, onde é que ela é usada, né? Num prédio, numa instalação como essa, num prédio extremamente alto, eu tenho aqui uma região com baixa pressão que eu vou pressurizar. Tem uma região aqui com pressão suficiente que eu vou atender por gravidade. E tem aqui 6 ou 7 estações redutoras que fazem a redução por zona dali para baixo. Eu não consigo montar desse jeito aqui, porque a pressão que chega aqui embaixo é muito mais alta do que a pressão que eu quero na saída. Eu tenho um limite de relação. Se eu ultrapassar o limite de relação, eu posso ter cavitação, vibração, ruído, desgaste acelerado, tem um monte de problema aí. Para evitar que isso aconteça, uma solução que foi adotada até pelo Bruno lá em Balneário Camboriú foi essa. Não só essa. Mas aqui você tem uma caixa intermediária, né? Aqui você manda água de baixo para o primeiro reservatório, desse intermediário lá para cima. Esse reservatório abastece aqui uma parte do prédio e esse aqui abastece outra. Isso aqui foi uma solução usada, não exatamente assim, mas uma solução usada no Yacht House, que é um prédio de 81 pavimentos, é isso, Bruno? 81 pavimentos lá em Balneário Camboriú. Então lá, a sofisticação lá é muito maior. Aqui eu estou mostrando uma coisa bem simples aqui, falando só da distribuição de água. Tá? Só que colocar um reservatório intermediário pode ser um problema. Você perde área, você tem problema de manutenção, você tem uma série de transtornos aí que você tem que evitar, que você tem que procurar evitar.
A gente faz a mesma função do reservatório intermediário com a válvula proporcional. Eu coloco ela no meio do caminho, quando chega um certo ponto aqui, onde ainda a relação ainda é boa, eu posso quebrar a pressão e daqui para baixo, essa válvula aqui vai alimentar as outras estações. Não tem problema, uma válvula proporcional pode perfeitamente alimentar outras válvulas abaixo, sem nenhum problema. Tá? Então ela faz o papel de um reservatório intermediário, sem os inconvenientes de um reservatório intermediário. Tá? Aqui uma imagem que o Bruno acho que vai reforçar depois, que mostra uma estação redutora com válvulas na vertical, uma válvula, essa válvula em paralelo, essa válvula de ação direta montada no circuito da proporcional, se eu quiser uma válvula, ali é uma válvula de 3/4 ou 1 polegada. Se a gente quiser uma vazão maior de água através da ação direta, ou seja, se eu quero que a minha válvula proporcional entre mais tarde em operação durante o dia, eu posso colocar uma válvula em paralelo, não no circuito de comando, mas uma válvula em paralelo com essas duas, trabalhando essa válvula junto com uma das duas. Então você tem aqui uma proporcional, uma reserva e uma válvula de ação direta em paralelo com um diâmetro maior. A função é a mesma, o funcionamento é o mesmo, não muda nada. Tá? Tranquilo aí com relação à válvula proporcional? Ficou claro aí qual é a aplicação dela? Agora vamos falar um pouquinho só da válvula pilotada. Tá? Respeitadas as recomendações do fabricante, a válvula redutora de pressão pilotada entrega a pressão de saída estável e constante no valor ajustado. Nós vimos válvula de ação direta que não sofre influência das variações da prumada, mas sofre influência, a pressão de saída sofre influência do consumo, da demanda. A válvula proporcional, a gente nem usa para alimentar ponto de consumo, porque ela sofre influência tanto da variação da pressão de entrada, quanto da variação da demanda. Já a válvula pilotada não sofre influência de nada, pode variar a pressão de entrada, pode variar a demanda, ela mantém a pressão de saída estável e constante todo o tempo. Né? É o único modelo de válvula que tem essa capacidade. Então, isso aqui é um registro obtido por Datalog, né? Aqui na linha preta vocês têm a pressão de entrada da estação, na linha roxa você tem uma variação de vazão manual, a gente força a variação para mostrar o comportamento da válvula, e na linha azul você observa a pressão de saída, que é mantida estável e constante. Claro que isso depende de uma série de fatores, né? A gente faz uma série de recomendações de instalação. Você tem que ter cuidado, por exemplo, com a posição da válvula. A melhor posição para a válvula é horizontal, onde você não tem problemas com ar, por exemplo. A velocidade da água na prumada que alimenta a válvula não convém que ultrapasse 2 metros por segundo. Então tem uma série de cuidados que a gente recomenda, e se todos esses cuidados forem tomados, o resultado que você vai ter é esse. Tá? A gente pode também fazer combinação de produtos, né? Válvula redutora pilotada mais ação direta no circuito, que é a modelo 420VA. Vou mostrar o desenho dela já. Redutora pilotada mais ação direta em paralelo. Quer dizer, a modelo 420VA ela está com a ação direta no circuito de comando. Redutora pilotada mais ação direta em paralelo, quer dizer, está montada do lado e não no circuito. Redutoras proporcionais mais ação direta também em paralelo ou no circuito de comando, tanto faz. Essa aqui é uma válvula, isso aqui é só o desenho de uma válvula 420VA. Tá? É uma redutora pilotada modelo 420, normal, comum, mais uma válvulinha de ação direta no circuito de comando. Está aqui, ó. Tá? É uma válvula preparada para atender vazões muito altas e também as vazões muito baixas. Com uma válvula de ação direta instalada em bypass no próprio circuito de comando, a 420 comum estará adaptada para atender perfeitamente situações de vazões persistentes próximas de zero, decorrentes principalmente de pequenos vazamentos, comuns, né, de acontecer. A válvula auxiliar aplicada no circuito de comando pode ser substituída por uma de maior diâmetro, montada em paralelo. Essas tomadas de pressão da válvula aqui são de meia polegada. Tá? Não adianta eu colocar em paralelo uma válvula de 2 polegadas, porque eu tenho a restrição das tomadas de pressão. Então a válvula auxiliar aplicada no circuito de comando pode ser substituída por uma de maior diâmetro, montada em paralelo, para retardar a entrada em operação da válvula principal. Não é invenção nossa aqui. Isso aqui já se faz lá fora há muito tempo. A experiência aqui é que tem nos feito correr atrás de soluções, né,
O trabalho do Bruno aí tem sido uma escola para a gente, ele tem identificado problemas e buscado encontrar soluções, e muitas vezes a solução vem de algum outro segmento que a Bermad atende. Tá? A Bermad atende saneamento, indústria, predial, irrigação, incêndio, tem aí centenas de soluções, e muitas vezes a solução que já é aplicada num segmento, ela pode ser aplicada em outro. Tá? Surge necessidade, ou a gente combina produtos, ou a gente até desenvolve alguma coisa. Nós temos aqui, nem cheguei a comentar, mas o Marcos Oliveira, nosso gerente comercial. Nós estamos aqui também com o Thiago, que é engenheiro de vendas da Bermad, e o Marcelo Mitsuyuki, que é engenheiro de aplicação, já passou por todos os segmentos da Bermad e conhece bem aí uma quantidade muito grande, um número muito grande de aplicações. Tá? Mas a Bermad tem algumas centenas de aplicações diferentes, e às vezes uma aplicação de outro segmento se encaixa bem numa situação nova que surge no segmento predial. Então, essa solução aqui, por exemplo, é muito comum lá fora. Isso não é ideia nossa aqui, não é invenção nossa aqui. É comum lá fora você encontrar estações redutoras com 3 válvulas. Você tem uma reserva da outra aqui e uma terceira válvula de ação direta de diâmetro menor, adequada para baixas vazões, que vai te dar um resultado muito melhor quando você tem algum problema com algum vazamento, manutenção que não é bem feita. Eu tenho uns vídeos aqui que mostram coisas que acontecem em prédio que a gente só até duvida mesmo vendo. Mas esses pequenos vazamentos decorrentes esses pequenos vazamentos de instalações prediais são muito comuns. Às vezes não é vazamento, uma torneira que não foi bem fechada, e a válvula tem que atender. Se ela não atender, a pressão vai cair. Só que quando imagine uma válvula de 4 polegadas, que é feita para atender vazões de até 120 mil litros por hora, aí de repente tem que atender 0,00 alguma coisa, é uma situação complicada para a válvula, né? Qualquer movimentozinho que ela faça, passa mais água do que deve. Bom, esse modelo aqui você tem 2 modelos 420 e mais uma 42 em paralelo. A aplicação de ação direta em paralelo com as pilotadas amplia a faixa de vazões atendida pela estação redutora, reduz o risco e o nível de ruído, além de preservar as válvulas pilotadas, aumentando sua vida útil. Aqui uma instalação que o pessoal da Calef padronizou chamar aí de low-high, o sistema low-high, onde ela coloca 2 válvulas de ação direta em paralelo, uma válvula dimensionada para atender a vazão de projeto e a outra válvula em paralelo dimensionada para 20% a 30% da vazão de projeto. Tá certo, Lohan? Também é uma solução onde você evita que a válvula muito grande atenda vazões muito pequenas. Outros produtos e soluções, ventosas, né? A norma hoje recomenda a ventosa, a não ser lá no barrilete. Lá no barrilete, para aplicar ventosa, você tem que ter certeza que no ponto de instalação tenha pelo menos 2 metros de coluna d'água de pressão dinâmica. Então, mas tem previsão em norma hoje, uma estação intermediária, por exemplo, ou lá embaixo, você não deve colocar respiro, você tem que colocar uma ventosa que faz exatamente a mesma função do respiro, sem o inconveniente de estagnação de água no interior. Filtros, coloquei aqui filtros, eu estou mostrando aqui produtos que foram aplicados lá nessas obras do Bruno, né? No filtro é fundamental que você especifique, eu nunca vi projeto no Brasil especificando a malha do filtro. Você especifica filtro tipo Y, rosca tal, latão, de tantas polegadas, mas ninguém se preocupa com o tamanho da malha. Tá? Essa malha aqui ela tem um furo de 1 milímetro, essa aqui também. Só que concorda que a perda de carga aqui é muito maior do que aqui? E se você coloca um filtro que dê uma perda de carga muito grande na entrada de uma válvula, pode acontecer da vazão aumentar e o filtro não deixar passar água. A válvula vai tentar abrir, para atender, para segurar a pressão. Só que se o filtro não deixa passar água, essa pressão pode cair. O ideal é você usar malha de fios trançados. Tá? Os filtros da Calef, da Bermad, todos eles são de malhas de fios trançados, que tem uma perda de carga muito baixinha. Válvula de alívio, quando deve ser aplicada? Pela NBR, você pode ter sobrepressões na rede de até 20 MCA, ou 200 kPa. Tá? Então, se você tem uma estação redutora com um diferencial de pressão maior do que isso, o correto é você colocar na frente um sistema de proteção. Tá? Pode ser qualquer sistema, a norma não fala que tem que ser válvula de alívio, pode ser uma válvula solenoide, uma válvula hidráulica com comando elétrico, por exemplo.
Então tem mais de uma solução. A mais comum é a válvula de alívio. E a norma também hoje pede para estações redutoras de pressão devem ser projetadas prevendo-se meios para impedir a sobrepressão jusante em caso de falha em válvula redutora, tal como um equipamento de segurança contra a sobrepressão e meio de alerta do evento da falha. Então, pela norma, não adianta só colocar a válvula de alívio. Precisa colocar, por exemplo, um fluxostato na saída que indica se a válvula abriu. Aquele fluxostato pode gerar um alarme sonoro, um alarme na portaria, num quadro sinótico, qualquer coisa desse tipo. Aqui um sistema de bombeamento. No sistema de bombeamento, de recalque, você pode colocar uma válvula, nós chamamos de válvula controladora de bomba, que controla a partida e parada das bombas sem golpe de pressão e sem pico de corrente também. Em Balneário Camboriú, nos prédios mais altos, essa solução é adotada junto com a partida e parada através do inversor de frequência. Então você tem uma redundância de segurança aí, tanto a proteção elétrica quanto a proteção hidráulica. Tá, esse sistema aqui compreende aqui duas retenções de boa qualidade, uma válvula controladora de bomba e uma válvula de alívio. A válvula de alívio, que é montada numa derivação da prumada, ela está aqui porque, mesmo com todo o cuidado, com proteção elétrica, proteção hidráulica, você pode ter, em algum momento, uma falha de energia elétrica durante um bombeamento. Se isso acontecer, você pode ter golpe na rede. Tá? As válvulas vão proteger o conjunto motobomba, mas quem protege a rede aqui é a válvula de alívio, que vai impedir que o pico de pressão seja muito, muito elevado. Tá bom? E para essa bomba aqui nós temos um quadrinho que torna a instalação dela muito simples. Essa válvula, ela tem componente, tem aí também na exposição para quem quiser conhecer, ela tem dois componentes em cima, um indicador de posição, que é um micro switch, e uma solenoide. Então ela tem que conversar com o sistema, com o quadro da bomba. Essa conversa se dá através do quadrinho, tá? Então, você tem que pegar, instalou a válvula, instalou o quadrinho, você pega os dois fios que vêm da boia, ligam, aqueles fios que iam no quadro da bomba, agora vem nesse quadro, daqui vão no quadro da bomba, só isso, acabou. Tá? E ela vai te dar uma série de proteções, alarmes de falha, botão de teste. Quer testar o sistema, você tem um botão de teste aqui. Quando não tem o quadrinho, o pessoal quer testar o sistema, vai no quadro da bomba e liga e desliga em manual. Mas você não está testando nada, você está testando ver se o teu sistema aguenta o golpe. Né? Não está testando a válvula. Válvula de retenção. BMAG tem uma válvula de retenção muito eficiente. Ela é muito silenciosa. O pessoal costuma, até quando coloca no meio do prédio, adota esse modelo, porque ela não faz barulho quando atua. Então ela veda 100% e é muito silenciosa. Ela tem um modelo roscado, até 3 polegadas, e modelo montada entre flange, tipo wafer, né, montada entre flanges. Como no predial também o pessoal não tem muito hábito de trabalhar com flange, tendo necessidade, a BMAG pode fornecer as contraflanges também para a montagem da válvula. Essa contraflange tem conexão roscada aqui no centro, ok? Só de mostrar um exemplo aí da aplicação desse tipo de válvula, você vê como ela é silenciosa. Aqui eu tenho duas situações. Nessa primeira, né, do lado de lá, você tem aqui as retenções já meio antigas de outro modelo. Bitquinho, dando pancada na hora que para, dando golpe de pressão. Vou soltar mais uma vez aqui. Tá. Aí nós trocamos aqui as duas válvulas por esse modelo roscado. Aqui você está vendo uma válvula que parece uma união, não é mais assim, tá? Lá na frente tem uma válvula dessa de modelo, vocês vão ver que não tem mais o formato de união, porque o pessoal desmontava a bomba, ia retirar a bomba e desmontava a nossa válvula, achando que que era uma união. Então, colocando esse modelo de válvula no mesmo prédio que vocês viram aí dando golpe, veja a situação. A única coisa feita aí foi a troca da retenção, tá? Por uma retenção mais eficiente. Bom, além disso, a gente tem controladora de nível, com comando elétrico. Aqui é uma válvula metálica de 2 polegadas para cima, uma válvula controladora de nível material plástico, né, que é nylon reforçado com fibra de vidro. Rapidamente, qual é a diferença de uma válvula dessa para uma torneira boia? Bom,
Torneira boia, você pega uma torneira boia de 2 polegadas, qual é o diâmetro interno dela? Não é nem 1/4. Então você reduz de 2 polegadas para 1/4 na boia. A válvula, ela tem passagem plena. Então quando você pega uma válvula de 3/4, ela substitui tranquilamente uma torneira boia de 2 polegadas e tem um custo mais baixo. E tem algumas vantagens. Por exemplo, ela é bloqueadora de ar. Outra vantagem, a boia, quando a pressão da rua sobe muito, a boia às vezes não consegue segurar, dá passagem. Na válvula, o que fecha a válvula é a pressão da rua. Quanto maior for a pressão da rua, de entrada, maior a capacidade de vedação da válvula. Então ela tem algumas vantagens em relação à torneira boia. O pessoal não conhece muito bem o produto, acaba não aplicando, mas se você for trocar uma torneira boia por uma válvula controladora de nível, você leva em conta a vazão, não o diâmetro. Não é porque a rede de 2 polegadas, você tem que colocar uma válvula de 2 polegadas. Veja a vazão que você precisa e coloca a válvula no tamanho certo, você vai ver que você consegue atender com um diâmetro muito menor. E aqui, está quase finalizando já, a gente tem também produtos para sistemas de combate a incêndio. Ali uma válvula 720, EN, isso aqui é codificação nossa, tá? Uma válvula FP720 é uma válvula da nossa linha vermelha, feita para sistema de combate a incêndio. Aqui a FP420, válvula modelo FP42T, é uma válvula que tem as 2 certificações, o L e FM, que muitas vezes são exigidas aí por algumas instituições, ou indústrias principalmente, filtro com certificação, e válvula de pré-ação, também com certificação. Válvula de pressão, acho que o Bruno vai falar sobre isso aí. Bruno vai falar sobre, na verdade, não sobre válvula de pressão exatamente, né? Você vai falar sobre sprinklers. Só que o sprinkler é úmido, né? O sistema que é usado lá naqueles prédios mais altos é úmido e a exigência do bombeiro lá é para sistema úmido, né? A válvula de pressão é um sistema seco. O que quer dizer isso? Essa válvula aqui ela libera água para a rede só se houver dois sinais de incêndio. Pode ser uma ampola quebrada de um sprinkler, pode ser um sinal elétrico. Tendo os 2 sinais, você vai ter a abertura da água. Ela não abre, por exemplo, quando acontece um acidente. Um pintor bate numa ampola, quebra uma ampola. Se o sistema for seco, se não houver um sinal de detetor de fumaça ou um alarme manual, você não tem a abertura da válvula. Para quem não conhece, deixa eu só mostrar um pouquinho do que é isso. Esse vídeo é uma simulação, né? Vídeo não, é uma animação. Ó, quebrou por acidente ali uma ampola. Não acontece nada. Tá? A pressão da rede vai cair, a rede é pressurizada com ar. Tá? A pressão da rede caiu, mas foi só esse sinal. Essa válvula exige 2 sinais. Você tem que ter a ampola quebrada mais um sinal elétrico. Você coloca a ampola no lugar e volta ao normal. Agora, se você tiver de fato fogo, aí normalmente o primeiro sinal que ocorre é o detetor de fumaça. Então, chegou um sinal elétrico lá para a válvula, ela não vai fazer nada. Nem adianta ela abrir também, porque não tem ampola quebrada. Se não tem ampola quebrada, não tem onde cair água, né? Agora, com o calor das chamas ali, a ampola pode quebrar. Aí você tem 2 sinais. Aí você tem o sinal elétrico e a pressão da rede que caiu. Aí a válvula abre água. E a água vai cair só onde precisa. Tá? Isso aumenta muito a eficiência do combate ao fogo. Tá? Daí a decisão de se exigir, eu não quero entrar nesse assunto, mas o Bruno vai falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Mas essa é a razão, também é uma das razões de se exigir que prédios muito altos tenham um sistema mais eficiente no combate ao fogo. Tá? O sprinkler é um sistema muito mais eficiente. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, não quero me estender mais. Vamos chamar quem sabe muito do assunto.
para falar do assunto principal da noite, que é o sistema de combate a incêndio. Bruno, por favor.